A primeira chave para avançar é possivelmente a mais importante, embora você possa dizer, oh, grande coisa. A primeira coisa que nós temos que fazer se nós queremos ter um avanço em nossas vidas é orar. Nós temos de aprender a ser pessoas de oração. Nós temos de aprender que orar é como respirar. A oração é um sinal de que nós somos dependentes de Deus. A oração é um sinal de que sabemos que distanciando dele nós não podemos nada. Quando vou e oro, eu estou dizendo, Deus, eu sou impotente sem você. Você ora sobre qualquer coisa, você ora sobre todas as coisas, você ora em todos os lugares, você ora em todas as ocasiões, você ora no Espírito, em todos os tipos de orações. É algo que você tem que fazer o dia todo. Então a primeira coisa que nós temos que aprender a fazer é sermos pessoas de oração. Se queremos avançar. Porque se nós tentarmos fazer as coisas por nós mesmos sem orar sobre elas, então nós estaremos tentando fazer as coisas independentes de Deus. Mas eu tenho que te dizer algo só para enfatizar o ponto para que as pessoas entendam o poder que há numa simples, pequena ação de obediência. E você nunca sabe quando Deus te chama para fazer uma simples oração. Todos digam simples. Somente uma simples e pequena oração. Deus ajude aquela pessoa. Talvez aquela pessoa não sabia que Deus poderia ajudá-la. Ou talvez ela pense que Deus não se importa. Mas nós perdemos a oportunidade de orar pelas pessoas porque o inimigo tem nos convencido que a oração tem que ter uma certa postura, um certo lugar, bem eloquente, especialmente longa. Mas Deus trabalha se simplesmente pedimos, Deus ajude aquela pessoa. Tudo o que ele precisa é de uma porta aberta. E você pode abrir essa porta através de uma simples oração de fé. Veja, a primeira linha de ataque e defesa de Deus para todas as situações é a oração. Em Tiago, capítulo 5, iremos começar com o verso 13. Alguém entre vós aflito, maltratado, sofrendo mal? Ele deve orar. Alguém de coração alegre, cante louvores a Deus, que é um outro tipo de oração. E está alguém doente? Que chame os anciãos da igreja e que estes orem por ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé, não oração sem fé e cheia de dúvida, mas a oração da fé, digam a oração da fé, salvará quem estiver doente e o Senhor o restaurará. Se alguém cometeu algum pecado, ele será perdoado. Bem, tudo isso através da oração. Você será perdoado, você será curado, aleluia. Confesse uns aos outros suas faltas, seus escorregões, suas ofensas, seus pecados, e orem uns pelos outros, para que sejam curados e restaurados, para um equilíbrio espiritual da mente e do coração. Em vez de acusar as pessoas, temos que orar. Eu vou repetir, em vez de julgar as pessoas, precisamos orar. Ao invés de ter uma opinião de crítica, mesmo que as palavras não saiam da boca, se temos uma opinião crítica, devemos usar uma mesma energia para orar e obter resultados positivos. E é incrível! É realmente incrível, meus irmãos, o quanto você pode ministrar só através de desenvolver um hábito de orar em todas as situações. Quando vemos pessoas que obviamente não estão vivendo da maneira que deveriam viver, em vez de dizer, oh, que pena. Levaria a mesma quantidade de energia para dizer, Deus, eu peço que ajudes aquela pessoa, revela-te a ela e trabalhe em sua vida. Eu quero fazer uma declaração muito importante, eu quero que todo mundo esteja me escutando, mesmo aqueles que ainda estão se assentando. A oração não tem que ser longa para ser poderosa. Todos creem no poder da oração. Mas Deus falou algo para mim alguns meses atrás. Eu estava orando, passando tempo com ele. Ele me disse, Joyce, você realmente acredita no poder da oração? Sim, Senhor, eu acredito. E numa segunda vez ele disse, Joyce, você realmente acredita no poder da oração? Sim, eu acredito no poder da oração. Numa terceira vez, Joyce, você realmente acredita no poder da oração? Bem, então, como não sou boba, percebi que Deus estava tentando me mostrar algo. Então fiquei em silêncio e ele falou, sabe, que se você realmente soubesse qual é o poder da oração, você oraria muito mais do que você ora. Falando sobre orar mais, não precisa ficar tímido, não significa que você vai se trancar em um quarto e se ajoelhar e ficar lá o dia inteiro. Existem tempos separados para oração, onde nós vamos ao nosso secreto e oramos, mas o seu carro pode ser o seu secreto. O banheiro pode ser o seu lugar secreto. É bom ter um lugar que é seu, onde
Possa passar um tempo com Deus, mas você precisa orar do início ao fim do dia. Quero que não se esqueça, as orações abrem portas para Deus trabalhar. As orações abrem as portas para Deus trabalhar. Enquanto não orarmos, Deus não trabalhará. Isso é um grande mistério. Otmani fala muito sobre isso. O mistério da oração é um grande mistério. Deus que pode fazer qualquer coisa que Ele quiser, qualquer coisa. Ele tudo sabe, tudo vê, está em todo lugar e em todo tempo, tem todo o poder. Por que Ele precisa de nós? Porque Deus não irá agir sem a oração de alguém. Agora, nós sabemos que Deus é soberano e existem vezes que Ele trabalha em torno disso, mas o que interessa é que Deus diz: eu procurei intercessores e não pude achar nenhum. Deus não quer ter que destruir pessoas porque Ele não encontra alguém que ore. Somos parceiros de Deus. Deus coloca coisas em nosso coração e nós precisamos agir. Deus coloca algo em seu coração e você precisa agir. E meu irmão, é aí que a vida fica realmente boa. Você nunca sabe o quão importante é tomar um pequeno passo, tomar uma atitude, fazer a oração ou falar algo para alguém ou fazer algo para alguém que Deus colocou em seu coração. Pode parecer simples para você, mas para esse alguém pode ser como um milagre. Um grande milagre. Eu realmente não entendo por quê. Sim, eu entendo, mas é Satanás quem basicamente tem nos dado esta mentalidade de que se não orarmos por um longo tempo, não vai funcionar. Quantos de vocês lutam com isso? Eu também luto com isso. Isto é, como um sentimento que vem até você de que você tem que realmente fazer isso por um longo tempo para que possa funcionar. Mas sabe, isso realmente não faz nenhum sentido, porque a Bíblia diz: não repita frases que você sabe são frases fingidas, orações estrondosas, pensando que você será ouvido por ser muito falante. A Bíblia não diz isso. Não pense que você será ouvido por ser muito falante. A oração não tem que ser alta para ter efeito. Ela não tem que ser longa para ter efeito. Deus verdadeiramente me desafiou, há muitos anos atrás, a pedir a Ele tudo o que eu precisava com a menor quantidade de palavras possíveis. E uma coisa interessante aconteceu. Quando menos eu falava, muito mais do poder de Deus eu sentia. Tudo que você tem que fazer é ver a oração do Senhor, que é tão simples. Ela cobre basicamente tudo. Então nos dê neste dia o pão. Ela fala de tudo que precisamos. Frequentemente, quando nós oramos, não oramos crendo nas orações, nós oramos implorando pelo que oramos. Amém? Nós tentamos ser tão eloquentes, e tão barulhentos, e tão espirituais, e nos enrolamos em nossas palavras. Orar é realmente conversar com Deus sobre tudo, em todos os momentos, até mesmo quando você está com o cabelo esgrandanhado de manhã. Você pode passar pela maior situação da sua vida tendo Deus para ajudá-lo. Diga, orar é como respirar. Diga, não tenho que fazer uma longa oração para que ela seja poderosa. Nós não devemos apenas fazer orações de petições, mas especialmente nós devemos fazer orações de agradecimento. Não queremos ser como aqueles 10 leprosos que conseguiram o que queriam e saíram correndo e esqueceram-se de agradecer. Nós dizemos esta manhã que não ser grato é uma das razões por que as pessoas têm vidas tão derrotadas. Se nós não podemos ser gratos e felizes e contentes onde nós estamos, nunca estaremos no lugar onde queremos estar. Faça orações de agradecimento. Faça orações de louvor. Levante-se pela manhã e diga: Deus, eu te agradeço, eu te louvo, eu te adoro, Deus. Você é digno de ser louvado. Amém? Nós abrimos a porta para que Deus possa trabalhar. Quando nós oramos. Quando orei ontem à noite, levaram 10 minutos, talvez 15, até cantarmos o hino esperando em Deus. E eu notei que umas 200 ou 300 pessoas levantaram as mãos esta manhã, não só tendo a esperança de serem curadas, mas elas estão vendo a diferença hoje. Elas viram a diferença, Deus as tocou, porque nós abrimos a porta. Você irá começar a abrir a porta para Deus trabalhar em sua vida. Você irá começar a abrir a porta para Deus trabalhar na vida de outras pessoas. Todos digam: eu posso abrir a porta. Porque uma coisa que você talvez não entenda é que orar pelas pessoas, se você realmente tem uma oração sincera e está orando por esta quantidade de pessoas de uma vez, existe uma energia que você libera que algumas vezes pode deixar um pouco cansado. Mas graças a Deus Ele renova as nossas forças, amém? O que nós damos, nós recebemos. Mas eu tenho chegado ao ponto onde eu preciso entender que eu não tenho o direito de não abrir a porta para alguém. Que sentido teria eu sair por aí dizendo que sou ministra sem pelo menos abrir a porta para Deus trabalhar? Certamente eu não posso fazer isso. Há uma diferença entre
oração religiosa e uma oração sincera, onde você confessa o que é realmente importante e fala para Deus sobre a maneira como as coisas são. Amém? Ajuda muito se você disser a Deus, eu estou infeliz, eu quero saber por que eu estou assim. Eu quero saber a causa real e verdadeira da minha infelicidade. Porque eu fiquei infeliz por 25 anos e eu permaneci culpando isso e aquilo outro e mais alguém. Talvez seja algo que você não está vendo. Não seja como uma mulher que veio até o nosso pastor e disse, eu vou me casar na próxima semana pela 7ª vez. E eu quero que você ore para que esse homem seja aquele que irá me tratar bem. Como ele não poderia ajudá-la, ele disse, minha senhora, já te ocorreu que o denominador comum que há entre todos esses relacionamentos é você? Seja honesto com você mesmo. Se você puder conhecer a si próprio, você finalmente terá algum nível de maturidade espiritual. Nós precisamos nos conhecer, nós precisamos conhecer nossas fraquezas, conhecer nossas resistências, precisamos conhecer as áreas onde precisamos de ajuda e nós precisamos pedir ajuda. Pare de sentir pena de si mesmo. Isso é a coisa mais legal que eu posso te dizer. Você precisa orar sobre enfrentar a verdade, precisa orar sobre entregar toda a autopiedade. Precisamos orar por isso, porque a autopiedade é idolatria. Você diz o que quer dizer com idolatria? Porque quando nós sentimos pena de nós mesmos, nós estamos nos voltando para nosso interior e nos idolatrando, e todas as coisas em nossa vida se voltam para nós mesmos. Eu acho que isto é horrível para Deus. Porque Ele quer que nós sejamos cheios de piedade e compaixão, mas não por nós mesmos. Ele quer que isso parta de nós para as outras pessoas que estão feridas. Então, quando nós recebemos o presente que Deus nos tem dado para ministrar aos outros e nós nos voltamos para nós mesmos, glória! Estamos usando indevidamente os dons de Deus. Senhor, tem misericórdia. Quantas vezes o diabo me convidou a ter piedade de mim? E eu tive. Quantas vezes? Precisamos orar e não nos preocupar. Precisamos orar e não fofocar. E entender o poder da oração. Agora, olhando aqui em Tiago 5, a perseverante e contínua oração de um homem justo disponibiliza uma quantidade tremenda de poder. Uau! Eu amo isso. O sincero. Que é uma oração fervorosa? King James diz, a oração fervorosa do homem justo. O que é oração fervorosa? Eu antes pensava que era alta e longa. Mas eu descobri que a oração fervorosa é sincera de coração e com foco. Uma das coisas que temos que aprender enquanto estamos orando é manter a nossa mente naquilo que estamos fazendo. Existe um grande perigo quando oramos com as pessoas, de deixarmos de orar, de realmente falarmos com Deus de todo o coração. Você precisa tomar cuidado para não entrar em um pensamento de querer impressionar as pessoas que estão em sua volta com sua oração eloquente. A oração fervorosa e de coração. De que tipo de homem? Um homem condenado? Um homem culpado? Um homem que não gosta de si mesmo, que sempre está para baixo criticando a si mesmo? Não, a oração fervorosa é de um homem justo. E ele continua nos contando uma pequena história sobre Elias, que é citado com razão. E o próximo verso diz Elias, ainda falando sobre a oração, e Elias era um ser humano que tinha a mesma natureza que temos, com sentimentos e afetos como a nossa. Em outras palavras, Elias nem sempre fazia tudo certo. Um dia ele estava tão mergulhado no poder de Deus que ele matou 450 profetas de Baal, deixou todo mundo de boca aberta, e no dia seguinte, todos digam no dia seguinte. Então Elias, um dia, era uma montanha de poder e no dia seguinte estava fugindo de uma mulher. Ficou depressivo, queria suicidar. Bem, Deus, se for para ser dessa forma, é melhor o Senhor levar minha vida agora, porque eu sou o único que te ama. Ele estava tendo piti, como muitas vezes eu já tive também. É melhor dar um fim na minha vida, Deus, eu estou uma bagunça, eu não tenho razão para continuar, sabe? Mas foi desse jeito, Elias estava bem assim. Vejamos o que aconteceu. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio, e ele orou outra vez, e os céus enviaram a chuva, e a terra produziu os seus frutos. Então, o que dizer sobre justiça? O que faz uma pessoa justa? Não fazemos todas as coisas certas, com certeza, mas somos limpos pelo sangue de Cristo e Ele nos dá o direito de estar perante Deus e é um presente. A justiça é dada a nós e como ela é recebida? Pela fé. Agora, Efésios 6, falando sobre a batalha espiritual, diz vestir a couraça da justiça. Vista-se. Pensa na sua jaqueta. Você pode estar congelando.
Mas se você puser a jaqueta, ficará quentinho. No entanto, se não colocar a jaqueta, continuará congelando. Amém? Se você está se sentindo miserável, é culpa sua. Deus diz, eu tenho te dado o que você precisa. Agora preste atenção, eu já te dei o que você precisa através de Cristo para viver uma vida poderosa. Você não precisa viver em depressão, desencorajada, cabisbaixa, atravessando cada dia por um triz. Você pode ter a ajuda de Deus em tudo, mas você precisa orar. Você não pode fazer orações com falta de fé e dúvida. Você não pode ir diante de Deus cheio de condenação, se sentindo sujo, orar e esperar uma resposta. Precisamos entender isso. Sabe que existem muitas outras pessoas que constantemente vivem debaixo de uma nuvem de culpa e condenação? Essa é a sua companheira constante. Quando passam algo, o diabo faz de tudo para que cometa um outro erro e o ciclo começa. É um redemoinho de culpa. Você nunca conseguirá sair dele. E se você não souber quem é em Cristo e não tiver um bom relacionamento com você mesmo, é melhor parar tudo. Você não precisará fazer mais nenhuma oração sobre promoção, sucesso, prosperidade ou qualquer coisa. Você precisa parar tudo e você precisa estudar até descobrir quem você é em Cristo e até você ter certeza de vestir a justiça todos os dias da sua vida. Às vezes eu dou um exemplo. Eu fiz isso uma vez, mas hoje eu não tenho ele aqui de manhã. Mas eu penso que é como se tivéssemos um casaco que ficou mais sujo que poderia ficar, está com aparência patética. E aí nós temos um lindo roupão, o qual uma rainha usaria. Esse roupão está disponível para nós. Mas existem pessoas que vão e usam os velhos trapos de condenação. Mesmo que o roupão da justiça tenha lhe sido dado, não é por acaso que a Bíblia diz, vista-se da justiça. Nós somos parceiros de Deus, Ele nos deu, então vamos vestir? Veja, a oração